Olá, boa noite. O Procon estadual já aplicou pelo menos 200 multas só esse ano em postos de combustíveis aqui do Rio Grande do Norte por reajustes injustificados nos preços. Na prática, as multas não parecem fazer lá muito efeito, já que os aumentos continuam, mesmo sem reajustes anunciados pela Petrobras. A capital potiguar registrou, na última semana, preços médios mais altos para combustíveis, os preços médios mais altos para combustíveis entre as capitais pesquisadas pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que faz o levantamento semanal de preços. Na semana entre 2 e 8 de outubro, foi em Natal onde a agência encontrou a gasolina mais cara. Os revendedores argumentam que a situação de escassez aumenta os custos da operação. Hoje, mais uma fiscalização aconteceu, dessa vez em Mossoró. E ontem a gente mostrou aqui no RN2 que o valor do litro da gasolina havia aumentado em até 60 centavos na segunda maior cidade do estado. Esse é um dos destaques do RN2 de hoje, que vai mostrar também. Nosso assunto, Emily, é sobre assédio eleitoral, que é aquela prática em que o empregador coage os seus funcionários a votar em determinado candidato. O Ministério Público do Trabalho confirmou que já são 4 casos em investigação aqui no Rio Grande do Norte, em 3 cidades potiguares. Daqui a pouco os detalhes. Do ano passado para cá, aumentou em 70% o número de prisões de pessoas que insistem em dirigir embriagadas. Esse ano já são 104 prisões, 5 nos últimos 2 dias. São só alguns dos destaques deste RN2 de hoje, quinta-feira, que está apenas começando. A gente começa o RN2 de hoje falando de transporte público. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Natal aprovou hoje um projeto de lei que quer estabelecer o benefício da meia passagem nos feriados e também aos domingos. A proposta é para disciplinar a tarifa social do transporte público de passageiros. A tarifa social, na prática, é a meia passagem e entra em vigor nos feriados. A Câmara de Vereadores quer regulamentar o benefício por meio de uma lei, porque atualmente funciona por decretos pontuais, ou seja, fica a critério da Prefeitura decidirem qual feriado terá a meia passagem. O vereador Preto Aquino, autor do projeto, disse que a tarifa seria obrigatória e compulsória a todas as empresas, independentemente de contrato ou licitação. Estava suspenso, desde a pandemia as empresas insistiam em não querer cumprir, da mesma forma também algumas gratuidades eles persistiam em não querer cumprir. Pelo projeto em tramitação na Câmara de Vereadores de Natal, os usuários do transporte público teriam direito ao benefício da tarifa social em qualquer data do calendário municipal de feriados. Além dos feriados, a meia passagem também valeria para todos os domingos. O projeto de lei foi aprovado nesta quinta-feira na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Ainda vai passar por outras 3 comissões antes de ser votado em plenário. O líder do prefeito, o vereador Ranieri Barbosa, acredita que a discussão será ampla, porque poderá resultar em aporte de recursos do município ou dos usuários. Tudo que implica de benefício e de gratuidades, ele vai para o cálculo tarifário exatamente trazendo um valor de onerar a passagem. E que muitas vezes nós temos que discutir a questão de subsidiar, seja por parte da classe empresarial ter uma contrapartida social e do próprio governo poder encaminhar, através também da lei orçamentária, recursos que venham subsidiar a tarifa social. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana disse que só poderá comentar o assunto quando o projeto de lei da tarifa social começar a ser discutido no plenário da Câmara, na fase de votação. Mais de um mês depois do início das obras na Avenida Felizardo Moura, em Natal, pouca coisa mudou na via, uma das principais ligações entre as zonas da cidade. Agora, a Prefeitura disse que o trabalho para valer com a empresa que foi contratada deve começar na próxima semana. João montou essa barraca às margens da Avenida Felizardo Moura para vender água mineral. Achou essa alternativa para complementar a renda e aproveitar o movimento com a via em obras. Mas o ambulante ainda não viu o avanço nos trabalhos.
Essa obra aqui, até sexta-feira a máquina estava trabalhando, né? Quando foi de terça-feira para 2 horas da tarde, ela foi embora. Até agora não apareceu. Sexta-feira passada. Sexta-feira passada, é. E fizeram o que aqui ainda? Eu estava vindo arrancando esses meus fios aqui do meio aqui. Aí tinha outro carro da Cosente tirando os postes, aí nem veio a máquina, nem veio o caminhão da Cosente para tirar os postes do meio. Aí está aí parada aí a obra. A obra de reurbanização da Avenida Felizardo Moura, uma das principais da capital, teve início no dia 4 de setembro, com a retirada de parte do canteiro central e sinalizações horizontais da via para futuras interdições. A Secretaria de Infraestrutura de Natal informou no último dia 20 de setembro que as obras aqui na Avenida Felizardo Moura deveriam receber novas frentes de trabalho, principalmente em demolição, pavimentação e iluminação. Acho que faz na média de uma semana aí que eu não vejo movimentação, mas eles vinham devagarzinho aí, tirando aí para não atrapalhar muito o movimento do pessoal. Não vi mais ninguém trabalhando aqui. Trocaram esses postes, engarrafamento muito grande que é de manhã e à tarde. Até o momento, foram feitos os serviços preliminares de realocação das redes de energia, telefone e internet. A Neoenergia Coserne realocou 36 postes de média e baixa tensão. A mudança na estrutura desses serviços e de outros, como o de gás e água, foi a justificativa dada pelo secretário de Infraestrutura de Natal para que os trabalhos ainda não tenham avançado. Apesar de não admitir um atraso, Carlson Gomes garante que na próxima semana a empresa vencedora da licitação começará a instalar o canteiro de obras. Nós não consideramos que teve um atraso da obra, mas é porque precisávamos fazer um ajuste com as empresas que prestam serviço à comunidade também, tipo telefonia, internet, né, Potigás, a própria Coserne, que tiveram que fazer novas adaptações, novas ligações para esses serviços, para que o usuário dele da Zona Norte e também das demais zonas não pudesse sofrer com essa interrupção de serviço. Durante a tarde desta quinta-feira, não havia movimentação ou mudança na estrutura na extensão da via. O secretário de Infraestrutura garante que o prazo está mantido de 1 ano e 6 meses para a conclusão da obra. Já na próxima semana, as interdições na Avenida Felizardo Moura devem ser retomadas. Segunda-feira a empresa está instalando, está modando, está chegando o maquinário, os tubos, né, ainda a via estar aberta, mas a partir do decorrer da próxima semana deverá com certeza ter algumas interdições parciais até culminando com a interdição total de uma das vias. O cronograma dessa reestruturação é dividido em 4 fases. A primeira etapa contempla o sentido Zona Norte e Centro, a partir da ponte até o limite da Rua Jandira, próximo ao bairro Nordeste. Paralelamente, será feita a rede de drenagem da trincheira do viaduto da Urbana. O custo total previsto é de mais de 43 milhões de reais. O PROCON estadual aplicou só esse ano mais de 200 multas em postos de combustíveis do Rio Grande do Norte por reajustes injustificados no preço dos combustíveis. Hoje, mais uma fiscalização aconteceu, dessa vez em Mossoró. Ontem, a gente mostrou aqui no RN2 que o valor do litro da gasolina havia aumentado em até 60 centavos na capital do Oeste. Vamos para lá, então, falar com Beatriz Souza para saber como foi essa fiscalização. Quantos postos foram fiscalizados e se houve alguma multa por aí? Beatriz, boa noite. Boa noite, Emily. Boa noite para todo o Rio Grande do Norte. A fiscalização realizada pelo PROCON RN com o intuito de investigar o aumento da gasolina aqui na cidade, de até 60 centavos, como você falou, iniciou hoje pela manhã às 6h30 da manhã. Até às 15 horas da tarde, até às 3 horas da tarde, 23 postos de gasolina já haviam sido fiscalizados e 15 autuados com multa. A fiscalização continuou durante o dia, e vai continuar até amanhã com o intuito de que todos os postos de gasolina de Mossoró possam ser fiscalizados a respeito desse aumento da gasolina. De acordo com o PROCON RN, 700 expedientes foram computados do início de janeiro até a data presente. E esses 700 expedientes são notificações, multas
que foram feitas, foram realizadas pelo PROCON. 200 desses 700 foram autuados com multas e 15 aqui em Mossoró somente hoje foram multados, como eu falei para vocês. Para que essa fiscalização possa acontecer, como está acontecendo agora aqui em Mossoró, é necessário que o consumidor faça uma reclamação, uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita através do Ministério Público ou através do PROCON RN. Através dessa denúncia, o PROCON RN vai iniciar uma investigação para saber se os postos de gasolina possuem alguma irregularidade. Se for declarado que possui alguma irregularidade, eles serão autuados. E se forem autuados, pode ter alguma multa que varia de 5 mil até 2 milhões de reais e pode ser dado um prazo, pelo PROCON para saber se... um prazo para que os postos de gasolina se enquadrem dentro desses requisitos. Como eu falei, as denúncias aqui em Mossoró são feitas através do Ministério, do MP, e no Estado é feito através do PROCON. Nós entramos em contato com o Ministério Público Estadual para saber a respeito desse aumento da gasolina sem justificativa prévia, mas até o momento nós não obtivemos nenhuma resposta. Deixamos aberto o espaço para o Ministério Público Estadual dar a sua versão e falar um pouquinho sobre isso. Volto com você no estúdio, Emily. Obrigada, viu, Beatriz, pelas informações. Lembrando que a gente tem ouvido também sempre os empresários, donos de postos de combustíveis por meio do Sindipostos, e eles alegam a escassez da gasolina, do combustível no mercado, o que obriga muitas vezes os donos, os empresários a irem buscar esse combustível em outros estados, e aí isso acaba tendo um custo a mais que é repassado para o consumidor por meio do litro da gasolina, que acaba ficando mais caro. A Polícia Civil está investigando pelo menos 15 casos do chamado golpe do empréstimo no Rio Grande do Norte. Há registros semelhantes em outras cidades do Brasil. As vítimas normalmente são servidores públicos que faziam empréstimos com desconto em folha e repassavam o dinheiro para uma empresa que assumia o contrato com a promessa de vantagens e lucros. Este servidor público foi uma das vítimas e prefere não se identificar. Ele trabalha como técnico em uma repartição pública federal de saúde e teve um prejuízo de R$32 mil. Ele fez um empréstimo no banco, consignado no próprio contra-cheque, e repassou o dinheiro a uma instituição financeira que assumiria o contrato. Em troca, o servidor receberia rendimentos e lucros mensais, até a quitação meses depois, quando receberia o investimento de volta. Era exposto um contrato a nós. Esse contrato dizia que esse procedimento junto ao banco era coberto por seguradoras, Era registrado em cartórios aqui da capital, E isso nos dava uma sensação de segurança, Segundo as vítimas, a empresa, que tem sede em Manaus, Amazonas, fechou a filial na Avenida Rui Barbosa, em Natal. Os investidores sumiram das redes sociais, não atendem ligações nem mensagens nos contatos que tinham na capital. As vítimas formaram um grupo de conversa no aplicativo de mensagens, que já conta com mais de 100 funcionários públicos que também foram vítimas do golpe do empréstimo. O sentimento é de impotência. Psicologicamente a gente se sente bem, para baixo, porque é um dinheiro que a gente conseguiu com bastante esforço, Os primeiros registros sobre o chamado golpe do empréstimo aqui no Rio Grande do Norte são do dia 6 de outubro. A Polícia Civil confirmou que já são 15 casos em investigação, sendo 12 queixas registradas na Delegacia Especializada em Defraudações e 3 na Delegacia de Parnamirim. A investigação é complexa, segundo a polícia, porque há vítimas do mesmo golpe em vários estados do Brasil. Segundo o diretor de comunicação da Polícia Civil, há suspeita de que os golpistas atuavam aqui em Natal e em outras capitais como Manaus, Boa Vista e Rio de Janeiro. Passados poucos meses da assinatura desse contrato, que era fajuto, a empresa vinha pagando durante esses meses o valor mensal mais um rendimento, no entanto deixava de pagar e a vítima acabou por arcar com esse prejuízo do saldo devedor do empréstimo contraído. Você chegou a receber alguma parcela mensal? Sim, uma parcela mensal de
R$850 mais R$300 do suposto lucro que eles ficaram devido de me passar. Depois de sumir com o dinheiro dos funcionários públicos, os golpistas gastavam com carros de luxo, festas, bebidas e mulheres. É importante que as pessoas, primeiro, desconfiem dessas ofertas tentadoras. Em segundo lugar, verifiquem a reputação e a credibilidade da empresa e sempre tentar fazer, né, um negócio ou contrair ou realizar um contrato com instituições com credibilidade, com história, né, de credibilidade perante o mercado, frisando que as instituições bancárias que estão aptas a fornecer, né, contrato de consignação de empréstimo estão elencadas, né, e aprovadas pelo Banco Central. Todo cuidado é pouco. Beneficiários do Auxílio Brasil e de outros programas sociais passaram horas em uma fila na unidade do Cadastro Único da Ribeira, na Zona Leste de Natal. Hoje de manhã, enfrentaram essa fila longa e muitos voltaram para casa sem atendimento. Maria José chegou às 6 horas da manhã. Não conseguiu uma das fichas distribuídas. Ela disse que essa foi a 4ª tentativa desde a semana passada. Eu vim terça-feira passada, vim quarta, vim quinta e não fui atendida. E vim agora e não vou ser atendida de novo. Vou ter que voltar de pés, que eu não tenho dinheiro de passagem mais. Segundo os usuários, apenas 15 fichas foram distribuídas. Pessoas que chegaram por volta das 6 horas disseram que só foram informadas que não seriam atendidas cerca de 3 horas depois, por volta das 9 horas. Os beneficiários reclamam que não conseguem fazer o agendamento para atualizar dados cadastrais. O CAD Único é um cadastro social e econômico das famílias. É através dele que as pessoas podem solicitar benefícios como o Auxílio Brasil. Desde março que eu estou tentando e não consigo. Procuro os cadastros lá do bairro onde eu moro, que é Nossa Senhora da Apresentação. E ele só diz que tem que ir pelo aplicativo. O aplicativo a gente entra, bota todos os dados. Quando a gente vai finalizar, consta que não tem mais vaga. De acordo com a chefe do setor do CAD Único em Natal, as equipes trabalham atualmente com um público-alvo. Pessoas que não atualizam o cadastro desde 2017 e que recebem o Auxílio Brasil. Esse público precisa realizar a atualização cadastral até esta sexta-feira para não ter o benefício bloqueado. Esse público que não atualiza desde 2017 e que não houve nenhuma mudança no cadastro, a composição familiar é a mesma, o endereço é o mesmo, tudo permanece igual era em 2017, é só baixar o aplicativo Cadastro Único, um aplicativo do governo federal, e faz a atualização por confirmação. Nem precisa vir aqui até as nossas unidades. Andréia reconheceu que a prefeitura precisa ampliar o atendimento, já que a demanda aumentou. Próxima semana a gente já começa uma nova capacitação com novos entrevistadores para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de atendimento. O governo do estado celebrou hoje um convênio com a UFRN para a elaboração do programa Norte Rio-Grandense de Hidrogênio Verde. O acordo foi assinado pela governadora Fátima Bezerra, pelo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Daniel Diniz, e também pelo diretor da Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura, André Laurindo Maitelli. O objetivo é realizar estudos de alternativas tecnológicas, de infraestrutura e de mercado para o desenvolvimento de um programa de incentivo ao hidrogênio verde aqui no estado, que deve terminar com uma proposta de lei de incentivo. O hidrogênio verde vem sendo considerado o combustível do futuro e se tornou prioridade na estratégia de energia em diversos países, por ser uma fonte limpa de energia que não agride o meio ambiente. Vamos para o intervalo que passa rápido. Na volta você vai ver que o Ministério Público do Trabalho está investigando 4 denúncias de assédio eleitoral de patrões contra empregados durante as eleições desse ano aqui no Rio Grande do Norte. Imagens do viaduto estaiado da Prudente de Moraes, trânsito tranquilo na subida do viaduto, um pouco mais intenso para quem está na Prudente de Moraes em direção à Candelária. O RN2 volta já já.
A motorista do veículo que atropelou e matou um idoso de 67 anos de idade que estava em uma bicicleta no finzinho da madrugada, já começo da manhã de ontem, no bairro de Cidade Nova, foi liberada da prisão depois de passar por uma audiência de custódia. Ela não tinha carteira nacional de habilitação e estava dirigindo sob efeito de álcool, segundo a Polícia Rodoviária Estadual. O delegado de plantão determinou a prisão em flagrante, mas durante a audiência de custódia, o juiz plantonista decidiu pela liberação da mulher e estabeleceu medidas cautelares. Ela deverá comparecer mensalmente em juízo e não pode se ausentar de Natal sem autorização judicial. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que, apesar da presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria, não se vislumbra que algum perigo possa decorrer da liberdade do autuado, no caso da motorista. Essas são as aspas que estão no processo. A colisão aconteceu na Avenida Solange Nunes. A vítima foi identificada como Vanderly Araújo da Silva, de 67 anos, que morreu ainda no local. Ainda de acordo com a polícia, a mulher estava em uma festa onde teria ingerido bebida e aí a polícia agora procura identificar quem entregou o carro para ela dirigir, já que ela não tinha a carteira de habilitação. Falando ainda em álcool e direção, 26 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool em Natal. Isso entre terça e quarta-feira, durante a Operação Lei Seca, em 3 bairros diferentes aqui da capital. Vamos falar com Geraldo Jerônimo, que tem mais informações. Uma prática que a gente vê ainda se repetir com muita frequência. Toda semana, praticamente, a gente mostra um caso aqui de acidente grave provocado por alguém que bebeu e dirigiu. Mesmo assim, as ocorrências continuam acontecendo, né, Geraldo? Boa noite. Verdade, Emily. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, barreiras policiais foram montadas nos últimos 2 dias em bairros, nas regiões sul, leste e oeste da capital. No ponto de bloqueio, por exemplo, em bairros como Planalto e Morro Branco, 16 pessoas foram autuadas aí por beber e dirigir. Um condutor desse grupo acabou sendo preso, embriagado ao volante. Além disso, durante essa mesma barreira policial, essas barreiras policiais que foram montadas, 9 condutores tentaram fugir, ou seja, tentaram driblar aí os policiais, mas foram pegos aí os veículos apreendidos, levados para o pátio do Detran. Já na tarde do feriado, ontem, 12 de outubro, de feriado de Nossa Senhora Aparecida, mais 10 pessoas foram autuadas no bairro do Alecrim, na zona leste de Natal. Desse grupo, 4 pessoas foram conduzidas para a delegacia de plantão da zona sul de Natal. Foi constatado por meio do teste do bafômetro, do etilômetro, valores bem acima do permitido por lei, do consumo de álcool e dirigir. Agora, a gente faz um comparativo. Por exemplo, o ano passado, de janeiro a setembro, foram 34 prisões aí de pessoas embriagadas e dirigindo. No mesmo período, esse ano, de janeiro a setembro, já são 104 pessoas presas aí, embriagadas ao volante, aí um aumento de mais que o dobro, 70%, desse crime gravíssimo de trânsito. Emily. Triste demais, né? A gente vê a insistência e a resistência das pessoas ainda em seguir a lei, em seguir o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Obrigada, Geraldo, pelas informações. O Rio Grande do Norte tem pelo menos 4 inquéritos abertos desde o início das eleições deste ano para apurar denúncias relacionadas ao assédio eleitoral. O que é o assédio eleitoral? É uma prática em que o empregador coage os funcionários a votarem em seus candidatos a cargos políticos. Vamos falar com o Sérgio Henrique Santos, que traz mais informações para a gente sobre esse trabalho que está sendo investigado, está sendo feito pelo Ministério Público do Trabalho. Onde aconteceram esses casos, hein, Sérgio? Boa noite. Oi, Emily, boa noite para você, boa noite Rio Grande do Norte. Em 3 cidades, Natal,
Parnamirim e Equador, que fica no Seridó Potiguar. São 2 casos em Natal e um em Parnamirim e um também em Equador, totalizando aí 4 investigações em curso feitas pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho está justamente apurando denúncias de assédio eleitoral, que é aquela prática que o empregador coage os seus funcionários a votar em determinado candidato nas eleições. Essas 4 investigações são desde o início do processo eleitoral de 2022. A primeira denúncia foi registrada no dia 12 de setembro. Uma empresa do ramo de alimentação em Parnamirim, que o proprietário, o empresário, teria coagido seus funcionários, obrigado eles a utilizar adesivo nos uniformes. O número de funcionários afetados não foi divulgado pelo Ministério Público do Trabalho. Aliás, essa investigação, todas elas acontecem em sigilo e poucas informações se sabe que foram divulgadas pelo Ministério Público do Trabalho. A segunda denúncia foi no dia 18 de setembro, em Natal, envolvendo uma empresa com 30 funcionários. A terceira denúncia do dia 23 de setembro, uma empresa também em Natal, com cerca de 1.000 funcionários. E a quarta denúncia do dia 30 de setembro, envolvendo aí 50 funcionários em Equador. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho através do aplicativo MPT Pardal ou ainda no site do Ministério Público do Trabalho e ainda através do telefone 4006-2800. O empregador pode ser responsabilizado e penalizado tanto na Justiça do Trabalho quanto na esfera criminal por ter coagido os seus funcionários. A pena, inclusive, pode chegar a 4 anos de prisão. Emily. Obrigada, Sérgio Henrique Santos, pelas informações ao vivo aqui no RN2. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, assinou hoje a ordem de serviço para o início das obras no Teatro Municipal Sandoval Vanderlei, no Alecrim. A solenidade foi realizada no Salão Nobre do Palácio Felipe Camarão. Segundo o prefeito, o investimento total da obra será de mais de 6 milhões de reais. O novo teatro receberá uma fachada reformada, recepção, sala de leitura, espaço multiuso, sala de reunião, cafeteria, painéis e nuvens acústicas, bancos nas janelas, saídas integradas, área de convivência, camarins, espaços cênicos e teatro retrátil. A previsão de entrega do novo teatro é de 6 a 8 meses. Pelo menos 40 empregos diretos e indiretos devem ser gerados até a conclusão das obras, que devem começar na próxima semana, segundo a Prefeitura. O teatro está fechado desde 2009. Os recursos são de origem própria, segundo a própria Prefeitura. A gente vai se despedindo por hoje. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia durante toda essa semana que vai se aproximando do fim. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.